Às 3h13, as câmeras mostraram algo que ele não consegue esquecer. Eu já assisti àquela gravação mais vezes do que posso contar. E juro que a cada nova vez, alguma coisa muda. O tempo parece correr diferente. Os sons se distorcem. E o que está ali, aquilo parece mais nítido, como se estivesse se aproximando. Eu tentei apagar, tentei esquecer. Mas o que vi naquela madrugada, às 3h13 da manhã, foi real demais para sumir da memória. E mesmo agora, com as câmeras desligadas, com a casa vazia, ainda acordo exatamente nesse horário, sempre, o corpo tremendo, a garganta seca e aquela mesma sensação, como se algo estivesse ali, comigo, parado na porta, observando. Tudo começou de um jeito quase idiota. Eu só instalei as câmeras porque andava me sentindo estranho nas últimas semanas. Barulhos na cozinha quando ninguém estava lá. A luz do corredor piscando. Coisas fora do lugar. Eu morava sozinho. E embora não fosse de me assustar fácil, admito que comecei a sentir medo. Aquelas câmeras eram a minha tentativa de controle. Eu precisava ver que não havia nada, que era só paranoia, que eu ainda era dono da minha própria casa. Mas elas me mostraram o contrário. Elas mostraram que eu nunca estive realmente sozinho. Na primeira noite, nada demais. Segunda, tudo quieto. Mas na terceira, eu acordei de repente, às 3h13 cravado, coração acelerado, sem motivo aparente. Decidi olhar a gravação daquela madrugada só por desencargo. Foi aí que vi um movimento rápido no corredor, como uma sombra. Mas não era minha, e eu não tinha visita. Voltei o vídeo, dei zoom. O corredor estava escuro, mas por um breve segundo vi algo se mover, ou alguém. Não fazia sentido. A porta da frente não tinha sido aberta, nenhum alarme, nenhum som. Mas havia uma presença, e ela estava ali, parada, observando a câmera, como se soubesse. Desde então, tudo mudou. Aquela hora se tornou um pesadelo recorrente, e cada vez que revejo o vídeo, mais coisas aparecem. Não é imaginação. Não pode ser. O vídeo é real. As imagens estão ali, mas ninguém acredita. Dizem que é interferência, reflexo, distorção. Mas quem já sentiu aquele frio na espinha, quem já acordou com a respiração presa e a certeza de que tem algo te olhando no escuro, sabe que tem coisas que não são para serem explicadas. E se você chegou até aqui, se vai continuar ouvindo essa história, então prepare-se, porque o que as câmeras mostraram pode mudar a forma como você vê a sua própria casa. A primeira gravação. Na noite em que tudo começou, eu fui dormir mais tarde do que o habitual. Tinha passado horas tentando resolver um problema do trabalho, algo banal, mas que me deixou tenso. Era quase 2h30 da manhã quando enfim apaguei as luzes e me joguei no sofá. Sim, eu dormia no sofá naquela época. O quarto parecia diferente. Frio demais, então preferi ficar ali mesmo, com a televisão ligada no mudo e a luz azulada da tela iluminando a sala. Era uma forma de me enganar, de fingir que não estava completamente sozinho. O controle remoto ainda estava na minha mão quando eu cochilei. Acordei com um estalo, um som seco, metálico, vindo da direção da cozinha. Olhei para o relógio no canto da tela. 3h13. Exatamente. Me sentei devagar, o coração acelerando sem que eu entendesse o porquê. A casa estava em silêncio absoluto. Um silêncio que não era natural, como se até os sons do mundo tivessem parado por um instante. E foi ali, naquele vazio sufocante, que eu senti pela primeira vez que havia algo errado. Não com a casa, comigo. Com a forma como o tempo se comportava naquele espaço. Com a sensação constante de que alguma coisa estava deslocada, sutilmente fora do lugar. Não era visível, mas era evidente. Levantei e fui até a cozinha.
A luz da geladeira acendeu assim que abri a porta, revelando o interior perfeitamente arrumado. Nenhum objeto fora do lugar, nenhuma prova de que algo tivesse se movido. Mesmo assim, aquela sensação persistia. Eu sentia como se tivesse acabado de interromper algo, como se alguém estivesse ali segundos antes de eu chegar e tivesse desaparecido assim que meus pés tocaram o chão frio. Voltei para a sala, tentando me convencer de que era só o cansaço. Mas quando olhei para o canto da estante, onde a câmera havia sido instalada dias antes, um arrepio percorreu meu corpo. Algo me dizia que eu precisava ver a gravação. Agora. Peguei o celular, abri o aplicativo do sistema de segurança e rolei até a hora marcada, 3h13. A imagem era escura, mas nítida. O corredor aparecia em preto e branco, como sempre. A luz do sensor de presença não havia sido ativada. Nada parecia se mover. Mas quando a imagem congelou por uma fração de segundo, uma falha mínima no vídeo, eu soube que havia algo ali. Voltei alguns segundos. Dei zoom e então vi um borrão escuro na altura da porta do quarto. Não era reflexo. Não era poeira na lente, era algo sólido o bastante para bloquear a luz por um segundo. Algo que parecia parado, observando. O mais estranho, nenhum alarme disparou, nenhum movimento foi registrado oficialmente. Era como se a câmera tivesse visto algo que não deveria. Eu pausei o vídeo e fiquei encarando aquele quadro congelado por longos minutos. Quanto mais olhava, mais sentia aquela angústia me consumir. Não era medo puro, era uma sensação diferente, como se aquela imagem estivesse olhando de volta para mim. Como se ela carregasse alguma presença. Salvei o trecho e tentei limpar a imagem, ajustar o contraste. Mas a figura não ficava mais nítida. Pelo contrário, quanto mais eu tentava clarear, mais distorcida ela parecia. Quase como se estivesse se desfazendo, ou tentando escapar da imagem. Desliguei tudo e fui me deitar, forçando os olhos a se fecharem, tentando esquecer. Mas, às 3h13 do dia seguinte, acordei novamente. Dessa vez, com o som da câmera girando sozinha. Ela não deveria fazer isso. O sensor de movimento estava desativado e a casa, mais uma vez, estava em completo silêncio. Me levantei como se algo tivesse me puxado. Fui direto ao monitor. A gravação havia começado sozinha. E novamente no mesmo ponto a mesma figura, mas dessa vez mais próxima, quase ao alcance da luz do corredor. Eu pausei o vídeo com as mãos tremendo, tentei respirar. E foi nesse momento que percebi que em todas as gravações ela aparecia exatamente às 3h13. Nunca antes, nunca depois, nunca fora desse horário. Era preciso, rígido, como um ritual, como um aviso. Eu ainda não entendia o que estava acontecendo, mas aquela presença, aquele ponto escuro nas imagens estava ficando mais ousado, mais nítido. E mesmo sem saber exatamente o que era, algo em mim já sabia que se eu continuasse observando, se eu insistisse em tentar entender, aquilo também começaria a me observar de volta. O retorno da sombra. Na noite seguinte, eu preparei tudo. Posicionei as câmeras em ângulos diferentes, troquei a iluminação do corredor, deixei o aplicativo aberto no celular e outro no notebook, só para garantir que não perderia nenhum segundo. Algo em mim já sabia que às 3h13 algo voltaria a acontecer. E mesmo com o medo crescendo no peito, havia uma parte da minha mente que precisava ver. Precisava confirmar que eu não estava ficando louco, que não era uma ilusão. Porque se fosse real, então não era só comigo. Aquilo podia acontecer com qualquer um. A rotina até aquele horário foi igual a qualquer outra. Tomei banho, comi algo leve, apaguei as luzes da sala e deixei só a da cozinha acesa, como de costume. A câmera principal apontava para o corredor, com visão direta para a porta do meu quarto. Outra menor, escondida atrás de alguns livros na estante, filmava a sala.
O relógio digital sobre a TV avançava devagar. 3:06. 3:07. Eu estava deitado, olhos abertos, braços cruzados sobre o peito, ouvindo o som do meu coração acelerar a cada minuto que passava. Quando o relógio virou para 3:13, eu quase não respirei. O ar na sala pareceu mudar, ficar mais denso. A luz da cozinha piscou uma única vez. Depois, silêncio. Um silêncio absoluto, como se tudo ao redor tivesse sido engolido. Nem o barulho da rua, nem o tic-tac do relógio, nem o som do meu próprio corpo. Era como se o tempo tivesse sido suspenso por um instante. E então, o leve clique da câmera girando. Ela se moveu lentamente, sozinha, até apontar para o corredor. Peguei o celular com mãos trêmulas e vi, ao vivo, o mesmo borrão escuro de antes. Mas agora, ele estava mais definido. Ainda não era um rosto. Ainda não era uma figura clara, mas estava ali, entre a sombra e o limiar da luz, como se observasse sem querer ser visto. A imagem travou por um segundo, como se a câmera estivesse resistindo a continuar gravando, e no segundo seguinte, tudo voltou ao normal. A luz estabilizou, a figura sumiu. O tempo parecia ter sido devolvido ao seu lugar, mas alguma coisa havia mudado dentro de mim e dentro da casa. Revi o vídeo mais de 10 vezes naquela madrugada. E em cada vez era como se a figura ficasse mais nítida, como se ela estivesse respondendo à minha atenção. Não sei explicar, mas a sensação que tive foi que, quanto mais eu observava, mais eu permitia que aquilo se aproximasse. Como se a própria imagem estivesse se alimentando da minha curiosidade, das minhas emoções. Eu senti isso. Aquela coisa queria ser vista, mas aos poucos. Como se precisasse se acostumar comigo, ou me acostumar a ela. Passei o resto da noite acordado, analisando quadro por quadro. E em um dos frames congelados, vi um detalhe que não havia notado antes. No canto da parede, próximo à sombra, havia algo escrito. Pequeno, tremido, quase invisível. Mas estava lá. Um risco na parede que não estava lá fisicamente, apenas na imagem. Ampliei, aumentei o contraste, e foi então que li. Estou aqui. Travei. Minhas mãos suaram, a respiração travou na garganta. Repeti o processo. Revi a gravação. Aquilo aparecia apenas em um único segundo, e depois desaparecia completamente. Comecei a duvidar de tudo. Será que era interferência digital? Uma falha na câmera? Um glitch? Mas por que sempre às 3:13? Por que o mesmo ponto escuro? Por que uma mensagem? E o mais inquietante de tudo, porque só eu podia ver. Mandei o vídeo para um amigo meu que trabalha com segurança eletrônica. Ele viu tudo e disse que não havia nada de estranho, nem sombra, nem distorção, nem palavra alguma na parede. Ele até riu da minha preocupação. E quando pedi para ele olhar de novo, às 3:13, ele respondeu: "Mas no vídeo que você me mandou, essa parte nem aparece. Tá cortada." Foi aí que eu entendi. A gravação que eu via no meu celular era diferente. Não era a mesma que chegava aos outros. Alguma coisa estava agindo dentro do meu aparelho, ou dentro da minha casa. Talvez dentro de mim. E nesse ponto, já não havia como voltar atrás. Porque naquela noite, mesmo sem querer, eu deixei aquela coisa saber que eu estava assistindo. E pior, que eu queria ver mais, quando a realidade começa a tremer. A partir da noite seguinte, a casa já não parecia mais a mesma. Não era só o que as câmeras mostravam, era o que eu sentia mesmo antes de qualquer gravação começar. A atmosfera mudou, o ar estava mais pesado, quase úmido, como se tivesse algo apodrecendo em algum canto invisível. O silêncio não era mais ausência de som. Era um tipo de presença viva, densa, que se grudava nos ouvidos como se estivesse esperando ser rompido.
Até os objetos pareciam deslocados. Um copo que jurei ter deixado na pia apareceu do outro lado da cozinha. A cortina que sempre deixo fechada surgiu entreaberta. As luzes, mesmo desligadas, piscavam quando eu passava. Tudo pequeno, tudo sutil, mas tudo errado. Durante o dia, as coisas pareciam normais, como se nada tivesse acontecido. Mas bastava o céu escurecer que os ruídos voltavam. Toques leves na parede, estalos no teto, passos curtos e arrastados no corredor. Eu tentava manter a sanidade repetindo que eram sons da casa, dilatação de materiais, vento batendo nas janelas. Mas todas as explicações desabavam no mesmo ponto. Esses ruídos aconteciam sempre no mesmo horário e sempre antecediam a mesma coisa. Na terceira madrugada, algo novo aconteceu. Eu estava deitado, mas não consegui fechar os olhos. O relógio marcava 3h12 quando ouvi, nitidamente, uma respiração vindo do corredor. Uma respiração real. Não era gravação, não era som ambiente. Era alguém respirando ali, a poucos metros de mim, no escuro. Meus pelos se eriçaram, a pele parecia queimar. Levantei devagar, com o celular na mão, câmera ligada, e fui até a porta. O corredor estava iluminado por aquela luz fraca e fria, mas completamente vazio. Só que não parecia vazio. Eu sabia que não estava sozinho. Eu podia sentir. Voltei correndo e fui direto às imagens ao vivo. Às 3h13, o ponto escuro ressurgiu, mas desta vez não estava no fundo do corredor. Estava à frente da porta, quase na linha da luz. E o mais perturbador, a figura estava curvada, como se estivesse tentando escutar algo dentro do quarto, ou alguém. Pausando o vídeo no momento exato, consegui ver algo que me paralisou por completo. Um rosto, distorcido, não humano. Era como uma máscara antiga, rachada, sem olhos, mas com a boca entreaberta. Uma expressão vazia, mas que transmitia uma raiva antiga, silenciosa, contida. A câmera tremeu levemente, como se algo tivesse passado por ela. Na manhã seguinte, fui verificar a câmera fisicamente e percebi algo que me fez recuar. A lente estava embaçada por dentro, como se alguém tivesse respirado sobre ela por dentro do equipamento. Tentei desmontar. Não havia nenhum sinal de vapor ou falha, mas o embaçamento estava lá. E na lente, marcas finas, como pequenos riscos feitos por unha ou lâmina. 3 linhas paralelas, bem na direção da figura capturada. Aquilo não fazia sentido. Câmeras não são acessíveis por dentro assim. Aquilo só poderia ter sido feito se alguma coisa estivesse do lado de dentro, do outro lado da lente, observando daqui. Desliguei tudo por impulso. Desinstalei o sistema. Quis jogar tudo fora. Mas no momento em que puxei o cabo da câmera principal, a televisão ligou sozinha. Tela preta. Som mudo. E no canto inferior direito, como se fosse uma falha de programação ou um erro de sistema, surgiu a mesma marca da parede da gravação anterior. Quase imperceptível, mas estava lá. As mesmas palavras. Estou aqui. Apaguei a TV da tomada. Desliguei o disjuntor. Mas quando me virei para sair da sala, o reflexo na janela mostrou uma silhueta parada bem atrás de mim. Girei o corpo num pulo e não havia nada. Mas o reflexo não era meu. Senti uma dor intensa no estômago, como se algo tivesse me atingido por dentro. Caí no chão, tonto, o mundo girando, e por um instante perdi a visão. No escuro, ouvi uma única palavra, sussurrada bem próximo ao meu ouvido, mas que parecia vir de dentro da minha cabeça. Aceita. Não sei como voltei ao sofá. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando abri os olhos, o sol já entrava pela janela. Mas aquela sensação de que alguém ainda me observava não passou. E pela primeira vez, comecei a pensar que aquela coisa não veio de fora. Ela sempre esteve aqui. Só precisava que eu olhasse.
as coordenadas. Na manhã seguinte, sentei em frente ao notebook com a intenção de deletar tudo: os arquivos, os backups automáticos, o aplicativo das câmeras. Queria apagar cada vestígio daquela sequência de noites, mas o cursor congelava sempre que eu tentava selecionar as gravações das 3h13. O sistema travava, a tela piscava e uma mensagem de erro aparecia por um segundo antes de desaparecer. Uma mensagem em vermelho sobre fundo preto. Não era um código técnico, era uma frase, sempre a mesma. Você viu? Depois disso, o sistema reiniciava sozinho, como se recusasse ser encerrado. Desconectei a internet, tentei copiar os arquivos para um HD externo, mas algo parecia corrompê-los no processo. Os vídeos iam ficando distorcidos, sons sobrepostos, glitches visuais que pareciam formar silhuetas, ruídos que soavam como sussurros acelerados. Mas o mais perturbador foi perceber que, mesmo desconectado da internet, o notebook começou a acessar sozinho a pasta das gravações. O ponteiro do mouse se movia sozinho, abrindo o mesmo vídeo repetidas vezes, sempre no mesmo ponto. A imagem tremida, o corredor em silêncio, a sombra parada diante da câmera. E um detalhe novo que só percebi após muita insistência: algo escrito no chão. Parei o vídeo, dei zoom, filtrei a imagem com um editor pesado. Era uma sequência de números, coordenadas. Fiz uma busca rápida no Google Maps. Era uma localização real. Um ponto isolado na parte velha da cidade, entre uma linha de trem desativada e uma zona industrial abandonada. Fiquei encarando o mapa por longos minutos, sem saber se aquilo era algum tipo de armadilha, uma brincadeira da minha mente ou um convite. Passei o dia inteiro tentando esquecer. Saí de casa, andei pela cidade, tentei ocupar a cabeça com qualquer coisa, mas era inútil. Meu corpo continuava reagindo como se estivesse preso àquela hora. O relógio parecia correr mais rápido, o tempo entre uma respiração e outra se encurtava. E às 3 da madrugada eu já estava de volta no sofá, o mapa aberto no celular, as mãos suando. Olhei para a câmera, agora desligada, e tive a estranha sensação de que, mesmo sem funcionar, ela ainda me observava. O ambiente estava morto, sem ruídos, mas dentro de mim algo vibrava. Às 3h13, mesmo sem qualquer dispositivo gravando, eu vi. A silhueta escura apareceu de novo, parada no corredor. Sem som, sem respiração. Só a forma, como um borrão denso na realidade. E pela primeira vez, ela se moveu. Deu 2 passos lentos em minha direção. Meus músculos travaram. Os olhos não piscavam. Senti um calor rastejante subir pelas pernas, uma dormência que tomava o peito. A figura parou a poucos metros e então desapareceu, nada abrupto. Ela se dissolveu na escuridão, como se tivesse se fundido ao ar. Mas no lugar onde esteve, algo ficou. Um papel, dobrado ao meio, deixado no chão. Acordei no dia seguinte com a cabeça latejando. A luz do sol atravessava a janela. E sobre o tapete da sala, exatamente no ponto em que eu havia visto a silhueta, estava o papel. Peguei com mãos trêmulas. Ele estava frio, como se tivesse sido deixado ali há segundos. Desdobrei com cuidado. Dentro havia apenas uma linha. Hoje você vem. E abaixo da frase, as mesmas coordenadas da noite anterior. Nenhuma assinatura, nenhuma marca, só aquele aviso. Aquela exigência. Passei o resto do dia em silêncio, tentando racionalizar. Talvez eu estivesse sonhando. Talvez estivesse passando por um colapso mental. Mas uma parte de mim sabia, com uma certeza que não cabia em palavras, que aquilo não era devaneio, era real.
Algo me chamava, algo que se manifestava na ausência de explicação, nos ruídos que não deixavam vestígios, nos reflexos que não correspondiam ao presente. Não era um espírito, não era uma entidade convencional. Era como se o tempo, o espaço e a consciência tivessem se curvado em torno de um ponto onde a lógica deixava de funcionar. E esse ponto estava me esperando. Decidi ir. Não por coragem, mas porque entendi que o que quer que estivesse me puxando não ia parar. Não importava quantos arquivos eu deletasse, quantos aparelhos eu desligasse ou para onde eu fugisse. Às 13h13, aquilo voltaria. A diferença é que agora não era mais apenas uma presença. Era uma escolha. Eu havia sido convocado e parte de mim, mesmo em pânico, queria saber o que aconteceria se eu não obedecesse. A substituição. No fim daquela tarde, sem saber se guiado por curiosidade ou por alguma força externa que me arrastava sem permissão, dirigi até o endereço indicado pelas coordenadas. O caminho era estranho. Mesmo as ruas que eu conhecia pareciam diferentes, como se estivessem revestidas por uma névoa leve, uma camada invisível que distorcia tudo levemente. Os sons abafados, as luzes mais fracas, os pedestres quase ausentes. Cada quilômetro parecia me afastar não só da cidade, mas da realidade como ela costumava ser. Quando enfim estacionei, o sol já havia desaparecido. O lugar era ainda mais perturbador ao vivo do que no mapa. Um depósito de concreto abandonado, cercado por galpões sem janelas e postes queimados. Nenhum sinal de atividade. Nenhum som além do vento atravessando as estruturas ocas. Fiquei alguns minutos dentro do carro, tentando decidir se saía ou se voltava. Mas o relógio no painel virou para 3h12. E foi como se meu corpo se movesse sozinho. Destranquei a porta. O chão era áspero, coberto por cacos de vidro e ferrugem. Cada passo produzia um eco que não parecia se propagar normalmente. O som sumia antes de atingir qualquer parede. Atravessei o galpão principal e encontrei uma escada de ferro, velha, úmida, que levava a uma sala no segundo andar. A porta estava entreaberta e atrás dela havia uma única luz acesa, uma lâmpada pendurada no teto, oscilando com um zumbido fraco. No centro da sala, uma cadeira de madeira, sobre ela uma antiga filmadora, e atrás da câmera um espelho. Aproximei-me devagar. A câmera estava ligada, gravando, a lente voltada diretamente para o espelho, mas não refletia a sala. Refletia outra coisa, um cômodo diferente. Um corredor com paredes úmidas e descascadas, idêntico ao da minha casa, mas mais escuro, como se estivesse em decomposição. Senti um nó no estômago. Olhei para o espelho diretamente e vi o meu reflexo, imóvel. Mas com os olhos abertos, como se não piscasse há horas. O rosto pálido, a expressão vazia. Dei um passo para trás. O reflexo não se moveu. Era como uma versão morta de mim mesmo, congelada naquele ponto entre existir e não ser mais nada. A câmera começou a emitir um ruído agudo, crescente, como se estivesse sendo sobrecarregada. Tentei desligá-la, mas não havia botão visível. A lente então se moveu sozinha, virando lentamente em minha direção. Por um instante, senti como se estivesse sendo puxado para dentro do visor. Como se minha imagem estivesse sendo sugada. Um clarão. E então, escuridão total. Quando abri os olhos, estava deitado no chão da sala, o espelho trincado. Mas a câmera ainda me filmava. Olhei em volta, o lugar parecia o mesmo, mas algo estava errado. A luz da lâmpada agora era vermelha, e do outro lado da sala, no canto mais escuro, havia alguém, ou algo. A silhueta imóvel, observando, não respirava, não emitia som. Mas estava ali, como se sempre tivesse estado, como se me esperasse há anos. Aos poucos, ela se moveu,
cada passo sem som, cada movimento quebrando a lógica do espaço. Não havia pressa, não havia intenção visível, mas cada avanço me fazia sentir menor, mais frágil, mais fora de mim. Tentei falar, mas minha voz não saía. Quis correr, mas o corpo não respondeu. Fiquei parado, como se meus próprios pensamentos estivessem presos em uma frequência que não me pertencia mais. E então, ela parou. Frente a frente comigo, um abismo de silêncio entre nós. E naquele instante, sem dizer uma única palavra, eu entendi. Aquela coisa me conhecia, melhor do que eu mesmo. Sabia dos meus medos, sabia do que eu evitava lembrar. Sabia da culpa que eu fingia não carregar. E antes que eu pudesse reagir, ela me mostrou, não com palavras, não com imagens, mas com sensação. A sensação de estar preso em algo sem fim, uma repetição contínua de um momento que nunca aconteceu, mas que sempre esteve lá. E pela primeira vez, vi a cena que minha mente havia enterrado há anos. Um quarto escuro, uma infância quebrada, uma voz chamando no corredor. Não era sobre a casa, nunca foi sobre as câmeras. Era sobre o que eu havia negado. E agora, aquilo tinha voltado. Memórias enterradas. A memória veio como um corte abrupto, sem aviso, rasgando o presente como uma lâmina. Eu estava ali, diante da silhueta, mas também estava em outro tempo. Um tempo que eu me esforcei para esquecer. O corredor escuro da minha infância, a porta semi-aberta do quarto dos meus pais, o som de passos lentos subindo a escada, a respiração pesada atrás da parede. Eu era uma criança, deitado no chão, com os olhos arregalados, fingindo dormir, enquanto sentia a presença parada do outro lado da porta. Eu lembrava de nunca ter contado isso a ninguém. E agora, a coisa à minha frente parecia conhecer cada detalhe dessa lembrança. Ela não apenas me observava, ela lembrava comigo. A sala começou a encolher, as paredes rangiam como se respirassem, como se o concreto tivesse vida própria. O teto descia aos poucos, sufocando o espaço, obrigando-me a recuar, mas a figura não recuava. Ela se aproximava com calma, como se soubesse que não havia saída. E talvez não houvesse mesmo. O chão tremeu quando ela deu o último passo. A lâmpada oscilou, projetando sombras distorcidas pelo ambiente, e então o rosto, se é que aquilo podia ser chamado de rosto, ficou à vista. Era idêntico ao que eu via nas gravações, rachado, vazio, com a boca aberta em um silêncio tão profundo que doía dentro do peito. O ar desapareceu. O tempo deixou de existir. Eu só ouvia um som abafado, semelhante a um zumbido grave, crescendo lentamente dentro da minha cabeça. Ela levantou a mão. Não era uma mão humana. Era uma forma alongada, feita de sombra compacta, que parecia vibrar no ar. Quando tocou meu ombro, o frio atravessou até os ossos. E foi aí que entendi que não se tratava apenas de um encontro. Era um retorno. Aquilo não era uma entidade desconhecida invadindo minha vida. Era algo que sempre esteve comigo. Algo que eu havia bloqueado, negado, enterrado. E às 3h13, noite após noite, ela apenas reaparecia. Não por acaso, mas porque aquele era o horário exato em que tudo começou. Fechei os olhos tentando escapar daquilo, mas ao abrir, não estava mais no galpão. O corredor da minha casa estava diante de mim. As paredes antigas, a luz fraca do sensor, o tapete gasto. Era a mesma cena das gravações, exatamente igual, inclusive a sombra parada diante da porta do quarto. Mas agora não havia câmera, não havia lente me protegendo. Era eu, cara a cara com aquilo. E dessa vez a sombra falava. A voz não saiu pela boca. Ela se espalhou pelo ambiente inteiro, como se o próprio ar falasse. Você olhou demais. As luzes se apagaram de uma vez. A escuridão era tão densa que parecia tocar a pele. Senti uma pressão atrás da nuca, como se alguém estivesse me segurando por dentro da cabeça. Uma sequência de imagens veio à tona, flashes.
meu rosto enquanto dormia, a silhueta ao meu lado, o reflexo na janela que nunca foi meu, o clique da câmera, repetido milhares de vezes, a mesma cena, sempre às 3h13, uma repetição infinita, um ciclo. A figura não estava me perseguindo, eu era o centro do ciclo. O chão cedeu sob meus pés, como se a casa inteira fosse engolida por um buraco negro, silencioso. A sensação era de queda sem fim, mas não havia vento, não havia som, apenas aquele zumbido crescendo, tomando conta de tudo, até que nem os pensamentos eram meus. Antes de apagar, ouvi a voz novamente, sussurrada no lugar mais fundo da mente. Agora, você é o que observa. A escuridão fechou tudo, e no último instante, percebi que já não estava apenas sendo visto. Eu também estava do outro lado da lente, o arquivo proibido. Quando abri os olhos, estava de volta na sala da minha casa, ou pelo menos algo que parecia com ela. Mas havia algo profundamente errado com o espaço. As paredes pareciam cobertas por uma película translúcida, como se fossem feitas de um tecido fino que respirava. A luz, antes fria e constante, agora pulsava como se tivesse batimentos cardíacos próprios. Tudo tremia suavemente, como se estivesse preso entre duas dimensões. O tempo não fluía mais de maneira linear. O relógio marcava 3h13 e não saía disso. Eu pisquei várias vezes. Continuei parado, esperando o ponteiro mudar. Mas ele não mudava. E ao olhar para as câmeras, percebi que elas também estavam presas naquele mesmo minuto, repetindo o mesmo quadro eternamente. Eu, imóvel, olhando para mim mesmo, como uma gravação em loop sem começo nem fim. A sensação era de estar dentro de uma cópia imperfeita da minha casa, como se ela tivesse sido reconstruída por algo que só a conhecia através das câmeras. Os móveis estavam no lugar certo, mas as texturas pareciam erradas. A madeira da mesa não tinha veios. As paredes não tinham poeira, rachaduras, nem imperfeições. Era uma réplica limpa demais, morta demais, como um cenário montado por algo que nunca viveu aqui, mas que observou cada segundo da minha vida até conseguir imitar. Andei até o corredor. O som dos meus passos não tinha eco. Olhei para a porta do quarto, ainda entreaberta, e senti um arrepio subir lentamente pela coluna. Algo me observava do outro lado. Não vi movimento, não ouvi respiração, mas era uma presença densa, imóvel, que preenchia o espaço com uma força invisível. O instinto mandava correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas o corpo não reagia. Era como se cada célula estivesse sendo vigiada. Cada movimento meu era calculado, como se a casa inteira esperasse por uma reação. Quando toquei a maçaneta da porta, ouvi um ruído fino, constante, uma gravação sendo rebobinada, e então a voz, a mesma que havia escutado no galpão, vazia, antiga, sussurrada diretamente no fundo da mente. Você cruzou. Empurrei a porta. Dentro do quarto havia apenas uma cama, e sobre ela uma caixa de madeira. O objeto parecia deslocado no ambiente, como se pertencesse a outro tempo. Me aproximei com cautela, e ao abrir a tampa encontrei dezenas de fitas antigas rotuladas com datas e horários, todas marcadas com 3h13. Peguei uma delas. Meu nome estava escrito à mão no adesivo. Insira. Observe. Lembre. Esse era o único aviso. Ao lado da cama, uma televisão antiga com entrada para fita. Quando inseri a gravação, a imagem tremeu e revelou uma cena perturbadora. Eu, criança, sentado no corredor da casa onde cresci, encarando a porta do quarto dos meus pais. Mas na fita, a porta estava completamente aberta. E dentro, algo se movia lentamente. Uma figura que eu nunca havia lembrado. Ou nunca tinha permitido lembrar. Ela se arrastava pelo chão, sem fazer som, os braços longos demais, os olhos ausentes. A criança que eu fui não reagia, apenas olhava, como se já soubesse que aquele momento voltaria.
Parei a fita com força. O som cessou, mas o quarto ao meu redor já havia mudado. As paredes agora estavam cobertas com fotografias, todas minhas, dormindo, caminhando, olhando diretamente para a lente, sem saber que estava sendo observado. Algumas delas eu não reconhecia. Eram lugares onde eu nunca estive, roupas que nunca usei, cenas de uma vida paralela, gravadas de ângulos impossíveis, fotos tiradas de dentro dos espelhos ou por trás dos meus próprios olhos. Comecei a girar sobre os calcanhares, tentando encontrar uma saída, mas tudo estava trancado. O quarto se tornava menor a cada segundo, como se estivesse sendo comprimido ao meu redor. O som do rebobinamento voltou. A fita rodava sozinha agora, e no visor a imagem mudava. Não era mais o passado, era o presente. Eu ali, dentro daquele quarto, olhando para a TV. Só que atrás de mim, no reflexo da tela, uma silhueta surgia, cada vez mais próxima. Os olhos vazios, a boca imóvel, mas os dedos estendidos, quase tocando meu ombro. A cópia ganha forma. Senti o toque antes mesmo de me virar. Não era uma mão quente nem fria, era um toque sem temperatura, como se não pertencesse a nada físico, como se fosse feito do próprio vazio. A pressão nos ombros foi leve, mas imobilizadora, como se o simples contato bastasse para ancorar meu corpo ao chão. Respirei fundo, tentando reagir, mas era inútil. A figura estava atrás de mim. Eu não precisava olhar, eu sabia. Eu sentia o seu rosto a poucos centímetros da minha nuca, como se a própria escuridão tivesse ganhado forma. A televisão tremeu levemente, chiando, e a imagem no visor se dividiu em dois quadros. De um lado, eu, imóvel. Do outro, a mesma cena, só que no reflexo. E no reflexo, eu não estava sozinho. A figura não era mais um borrão, tinha forma definida. Era alta, com a pele pálida como cera antiga, os olhos fundos demais para existirem em um rosto humano e uma boca que não se movia, mas deixava escapar um som contínuo, como um zumbido subterrâneo. Ela não piscava, não respirava, apenas me observava, como vinha fazendo desde o início. Mas agora eu percebia algo que antes me escapava. Ela não estava apenas olhando para mim, estava me imitando. Cada micromovimento, cada respiração, cada inclinação de cabeça, tudo era refletido em um espelho vivo que respirava junto comigo. Eu me mexia, ela se mexia, eu tremia, ela tremia, mas com um atraso quase imperceptível, como se estivesse aprendendo a ser eu. Me virei lentamente. A sala parecia mais escura, como se a presença daquela coisa estivesse drenando a luz, apagando a casa centímetro por centímetro. Quando nossos olhos se encontraram, se é que aquilo podia ser chamado de olhos, um silêncio brutal tomou conta de tudo. A figura ergueu uma das mãos e pressionou 2 dedos contra a minha testa. Imediatamente, tudo tremeu. O teto, as paredes, meu corpo. Era como se uma camada inteira de realidade estivesse sendo arrancada à força. As câmeras que eu havia desligado voltaram a funcionar sozinhas, piscando nos cantos da sala, registrando tudo. E cada tela mostrava a mesma cena. Eu de pé, imóvel, olhando para mim mesmo. Comecei a ouvir passos vindos de dentro das paredes, primeiro lentos, depois apressados. Vários. Não era uma única presença. Nunca tinha sido. A figura à minha frente não era o que estava vindo. Era apenas a primeira. Como se tivesse aberto uma fenda para que as outras passassem. O chão vibrou sob meus pés e o relógio, preso no 3:13, começou a girar em sentido contrário. A respiração ficou curta, como se o ar estivesse sendo sugado para dentro daquela criatura. E então, no canto da sala, a sombra se multiplicou. 3, 5, 8 formas, todas imóveis, todas olhando para mim. Tentei correr, mas a porta desapareceu. O corredor não estava mais ali.
No lugar, apenas uma extensão de escuridão espessa, pulsante, que parecia se mover lentamente, como um organismo vivo. As câmeras mostravam ângulos que não existiam, lugares que não eram da minha casa. Portas que nunca vi, rostos que não eram meus. E no meio dessa confusão impossível, percebi algo terrível. Eu também estava entre aquelas figuras, não um reflexo, não uma ilusão. Eu estava ali, parado ao lado delas, observando a mim mesmo. Os olhos fundos, o corpo rígido, a mesma expressão vazia. Era como se parte de mim tivesse sido extraída e posicionada naquele círculo de sombras. Como se eu fosse agora, tanto o observado quanto o observador. A figura principal se aproximou, até que nossos rostos ficaram frente a frente, tão próximos que não havia mais distinção entre mim e ela. No instante em que respirei, senti a respiração de volta. Não era um eco, era sincronia, como se estivéssemos dividindo o mesmo corpo. A televisão explodiu em um chiado grave e a imagem final ficou congelada. Eu, com olhos escuros e pele rachada, olhando diretamente para a lente. E foi nesse momento que entendi que as gravações nunca foram sobre capturar algo externo. Elas eram o espelho que essa coisa usava para entrar. A verdade nas gravações. Acordei deitado no chão da sala, mas não havia certeza se era o mesmo chão. O teto girava devagar e a luz do ambiente piscava em intervalos irregulares, como se tivesse sido afetada por uma falha elétrica, ou por algo mais profundo, como uma quebra na própria estrutura da realidade. O relógio ainda marcava 3h13. Mas agora, ao olhar pela janela, percebi que o mundo lá fora também parecia congelado. Os postes não acendiam. As sombras das árvores estavam estáticas, como se tivessem sido pintadas no ar. E não havia som, nenhum, nem da rua, nem de mim mesmo. Era como estar preso dentro de um instante, como se o tempo tivesse sido aprisionado junto comigo. Me levantei com dificuldade, as pernas pesadas, a cabeça doía como se algo tivesse sido arrancado de dentro. Tudo ao redor tinha uma aparência artificial, como uma memória tentando se manter viva. As fotos nas paredes mostravam rostos que eu não reconhecia. Os quadros tinham imagens que mudavam cada vez que eu os olhava. E no centro da sala, sobre a mesa, uma nova fita, sem nome, sem data, apenas um símbolo, 3 riscos verticais, o mesmo que vi marcado na lente da câmera dias antes. Peguei a fita com cuidado. Era pesada, como se carregasse mais do que dados, como se fosse feita de tempo condensado. A televisão, mesmo desconectada, ligou sozinha, tela azul, sem ruído, apenas a imagem de uma escada de concreto filmada de cima. Aos poucos a câmera começou a descer, degrau por degrau, sem pressa. O som dos passos era abafado, molhado, e então uma porta de ferro, trancada com correntes. Mas do outro lado algo respirava, alto, irregular, como se estivesse esperando há muito tempo. A câmera tremeu e por um instante a imagem saltou para o interior da sala onde eu estava. A mesma posição, o mesmo ângulo, só que eu não estava sozinho. Sentada no sofá, a figura, os olhos brilhando de dentro da sombra, me encarando diretamente, como se soubesse que eu estava assistindo. A fita se ejetou sozinha, a TV desligou, e a luz da sala piscou violentamente até explodir com um estalo. Fiquei no escuro absoluto, e nesse silêncio ouvi o som mais perturbador desde que tudo começou. A câmera, que eu jurava ter arrancado da parede dias atrás, voltou a gravar. O clique da lente girando ecoou pelo ambiente e a luz infravermelha iluminou o corredor. Eu não precisava ver. Eu sabia o que estava sendo filmado, sabia o que estava parado ali. A figura imóvel, como sempre. Mas algo havia mudado. Ela agora tinha a minha forma. Corri até o corredor. Estava vazio. Mas no visor da câmera, o meu corpo estava lá, parado, olhando para a parede.
Vestia a mesma roupa que eu usava naquela madrugada. Tinha a mesma postura, mas os olhos estavam negros, vazios. Fui até a câmera para confirmar. A imagem tremia, mas estava lá, eu parado olhando para mim. A mão direita começou a se mexer. Lentamente, ela se ergueu e apontou para dentro do quarto. Nada mais se movia, só aquela mão. Um comando mudo, uma ordem inevitável. Entrei no quarto com o coração em descompasso. Tudo estava escuro. Mas no centro do chão, um círculo de luz revelava uma cadeira. Sobre ela, um espelho quebrado. E refletido nele, eu. Mas não como estava naquele momento. Refletia o que eu poderia me tornar. Os olhos escuros, a pele sem cor, a boca entreaberta, eternamente pronta para sussurrar. Me aproximei sem escolha, como se algo me puxasse. Toquei o espelho e ele reagiu. O vidro se derreteu sob meus dedos, como se fosse líquido. A imagem começou a se mover, não mais refletindo, mas mostrando. Me mostrou todas as madrugadas, todos os 3:13. Mostrou o primeiro momento em que aquilo me viu. Quando eu ainda era criança, encolhido no chão, olhando para a fresta da porta. Me mostrou as noites em que acordei sem saber porquê. Os calafrios, os sonhos estranhos, as ausências de tempo. Mostrou que durante todos esses anos, mesmo sem lembrar, eu já havia sido parte desse ciclo. Que cada fita era um fragmento do que fui deixando para trás. Que eu nunca estive só. Nunca. E então, no reflexo, vi o momento em que tudo viraria. O instante exato em que o que me observava se tornaria eu. O último vídeo. A última madrugada chegou sem que eu percebesse. O relógio finalmente voltou a andar, mas agora cada minuto parecia me conduzir ao inevitável. Às 3:10, as luzes da casa se apagaram sozinhas. Às 3:11, todas as portas se fecharam ao mesmo tempo, com um som seco, profundo, que reverberou pelas paredes como um aviso. Às 3:12, o sistema de câmeras, mesmo sem energia, voltou a funcionar, exibindo imagens que não pertenciam ao tempo presente. Eu vi a mim mesmo dias antes, dormindo, caminhando pela casa, parando em frente ao espelho. Mas também vi coisas que jamais aconteceram. Vi o meu corpo sendo tocado por mãos invisíveis. Vi meus olhos se fechando, enquanto a silhueta ocupava o espaço onde eu deveria estar. Às 3:13, o som retornou, mas não como antes. Era uma mistura de vozes sobrepostas, algumas infantis, outras roucas, todas sussurrando fragmentos da mesma frase, em ritmos diferentes, como se estivessem tentando dizer ao mesmo tempo, mas nunca em uníssono. Você já é parte. Você já é parte. Você já é parte. A frase se repetia até que sumiu completamente. E nesse instante, percebi que não havia mais diferença entre as câmeras e os meus próprios olhos. O que eu via nas telas era exatamente o que eu via ao olhar ao redor. O mundo estava simétrico, mas não da forma que deveria ser. Era como se eu estivesse dentro da lente, como se eu fosse a câmera, como se a minha consciência estivesse presa na gravação. Caminhei pelo corredor devagar. A casa estava mais escura do que nunca. O tempo parecia esticado, pesado, como se cada segundo se arrastasse com esforço. E então, na parede onde antes havia um espelho, surgiu uma porta. Alta, fina, feita de um material preto que absorvia a luz. A maçaneta pulsava lentamente, como se tivesse um batimento próprio. Sabia que não havia retorno, e mesmo assim, abri. Do outro lado, não havia sala, nem escada, nem rua. Apenas uma sala vazia, circular, onde dezenas de televisores antigos flutuavam no ar, mostrando imagens sem som. Em cada uma delas, uma versão de mim, em diferentes lugares, com diferentes idades, mas todas observadas, todas acompanhadas. No centro da sala, a figura.
ou aquilo que um dia foi figura. Agora era uma forma mutável, espelhada, que refletia cada movimento meu com atraso, como se estivesse tentando ajustar algo que ainda não era perfeito. Me aproximei. Ela não recuou. A superfície líquida vibrava como uma membrana entre mundos. E pela primeira vez, percebi que ela não queria me destruir. Queria me substituir. Desde o início, ela não invadia. Ela aprendia. E eu ensinava. Com cada olhar, cada medo, cada gravação. Tudo o que eu observava, ela absorvia. Tudo o que eu lembrava, ela moldava. E agora já não precisava mais de mim. Dei o último passo, e quando encarei meu reflexo em sua superfície, vi o que havia restado. Um rosto que era meu, mas não continha alma. Um corpo que era igual ao meu, mas sem respiração. Uma versão vazia, artificial, perfeita. A câmera girou no canto da sala. Focou. E no momento em que o obturador piscou, tudo virou escuridão. Silêncio. Quando acordei, era manhã. A casa estava vazia. Tudo limpo. Nenhum sinal de fita, câmera, espelho ou figura. Mas havia uma única coisa nova. Uma pasta no meu computador, criada naquela madrugada. Nomeada com a data. Dentro dela, um único vídeo. Duração, 1 minuto. Exatamente 3h13. Dei play. A tela escureceu. O vídeo mostrava a sala da minha casa, como sempre, mas dessa vez eu não aparecia em nenhum canto. No centro do vídeo, você, olhando diretamente para a câmera. E foi então que percebi o som do clique. Você também está sendo gravado.